de hoje e posterior a gente abre para as dúvidas. A gente faz todas as aulas desse jeito para que vocês consigam se concentrar no conteúdo, beleza? Agora, vamos ao conteúdo de hoje. Como gerar demandas contínuas no ambiente corporativo nas empresas. Então, o segredo dos dados. A gente vai começar principalmente falando sobre a importância dos dados. Quando você vai comercializar serviços para a empresa, é muito importante que o discurso seja muito diferente. Quando a gente vai vender uma sessão de terapia, a gente trabalha muito convencendo aquele possível paciente de como a terapia vai ser importante. A gente faz uma psicoeducação, uma conversa mesmo, e a gente mostra quais são as vantagens dele iniciar um processo terapêutico, tá? Já com o universo das empresas, isso é absolutamente diferente. A gente precisa o tempo todo utilizar dados para comercializar para a empresa. Se a gente não utilizar dados, eles não vão comprar, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Sempre que você for levar a saúde mental para o ambiente corporativo, você vai precisar entender qual que é o cenário daquela empresa, qual que é a necessidade, para que aí sim a gente consiga intervir dentro dessa dinâmica, tá bom? Então é muito importante dados. E aí eu vou ensinar para vocês, obviamente, como vocês levantam esses dados. Eu vou pegar aqui o nosso dashboard para vocês entenderem como é feito esse trabalho de levantamento de dados. Então, quando você chega numa empresa, você precisa saber quais são os dados que você vai ter que ter para montar uma proposta, né? Então, nada vale você ir para uma empresa e ficar convencendo ela a alguma coisa. Você sempre vai precisar entender, beleza? Aqui, por exemplo, é quando o diagnóstico de risco psicossocial já está pronto, né? Aqui é quando ela fala esse ponto, quando já está pronto. Quando o diagnóstico de risco psicossocial já está pronto, é muito mais fácil você vender programas contínuos para as empresas. Por essa razão que a gente trabalha com duas frentes. Primeiro, a gente entra em contato com a empresa para fazer o diagnóstico do risco psicossocial. Depois que a gente fizer o diagnóstico de risco psicossocial, nós iremos fazer a outra frente dentro da empresa. Qual que é essa outra frente? São os programas contínuos. Quando a gente vai para a primeira entrevista com a empresa, a primeira reunião, é ali que a gente faz o levantamento dos dados. É nessa reunião que a gente faz o levantamento dos dados para o diagnóstico de risco psicossocial. A gente falou disso ontem um pouco na aula inaugural, mas dentro do módulo de vendas tem bastante conteúdo sobre isso, beleza? Então esse é um primeiro ponto aqui. Quando você aplica o diagnóstico de risco psicossocial, que vocês vão aprender nos próximos dias, você tem esses elementos para chegar para a empresa e mostrar a necessidade de programas contínuos que promovam saúde mental. Por exemplo, vamos pegar uma área aqui. Vamos pegar a recepção. Peraí, que não tá. Pronto, agora foi. Vamos pegar a recepção. A gente consegue chegar para o gestor dessa empresa, para a pessoa responsável pela parte de segurança do trabalho e mostrar a gravidade que está esse setor e como a gente precisa de ações de modo ágil para que trabalhe esses pontos, tá bom? Então, isso fica sempre mais fácil. Então, a gente sempre vai trabalhar com dados. Nunca, quanto que é uma palestra para você fazer tal coisa? A gente sempre vai trabalhar com dados, né? Quantas pessoas são nessa palestra? Vai ser uma única edição ou vai ter que ser várias para a empresa não parar? Qual a razão dessa palestra existir? Eles já costumam fazer palestra? Quantos normalmente costumam aparecer? Tem vários dados que a gente vai levar em consideração. Por isso que não existe um preço padrão. Tem várias variáveis que a gente vai levar em conta, tá bom? Quando você tem dados, você tem muita facilidade para fazer isso, tá? Então, vou fazer uma simulação aqui. Imagina que eu sou de uma empresa, eu sou implementador de uma empresa e vocês são meus alunos, né? Tenta imaginar esse cenário. Eu vou chegar para vocês e eu estou aqui apresentando para vocês. Então pensa nisso daqui. Pensa que eu sou o implementador de saúde mental e vocês são os meus clientes, beleza? Aí eu chego para vocês e eu falo, olha, Paula, nós fizemos o diagnóstico de risco psicossocial, foi muito bacana, 83% da operação respondeu, isso foi bem legal, e a gente tem uma separação por áreas, né? Então a gente conseguiu classificar aqui a sua empresa separado por áreas, exigindo o que o Ministério do Trabalho e Emprego pede, tá bom? Então a ideia aqui agora é te dar uma devolutiva de tudo isso que foi feito, para você entender um pouco o cenário, tudo bem? Aí você vai começar.
Você vai falar, olha, os critérios de probabilidade são muito importantes, né? Os critérios de probabilidade, eles são classificados como baixo, médio ou alto, e eu vou precisar da sua ajuda para a gente pensar neles juntos, porque você está aqui dentro todo dia, tá bom? E aí você vai falar para ele, aqui a gente consegue começar a perceber alguns pontos importantes, né? Por exemplo, a recepção. Aqui você vê a média da gravidade, a média da probabilidade e a classificação da gravidade. Então a gente percebe um sinal de alerta na recepção diante de vários fatores. E a gente vai conversar disso com você mais para frente. A área da clínica infantil, por exemplo, a gente já tem um cenário mais saudável, onde aparece classificação média, média baixa e só uma alta. Não significa que nós não teremos que intervir, tá bom? Nós também teremos que intervir. Já na parte de adultos, a gente percebe que a gente tem aqui nesse setor muitas questões altas na gravidade, só que a chance de acontecimento, a classificação da probabilidade é média baixa e em 2 casos alta. A gente também vai ter que olhar e pensar em ação para cá. Muitas das ações que nós fizermos vai pegar toda a empresa junto, porque a gente fala de 9 fatores psicossociais. Então a gente não vai precisar criar 9 programas, um para cada área. Dá para os mesmos programas atender todas as áreas. Mas eu já lhe adianto que aqui na recepção a gente vai ter que ter um trabalho focado, porque está muito grave, né? Então se você reparar aqui a média da recepção, olha como é grave. Se eu pegar aqui, por exemplo, vamos pegar a psicologia infantil, olha como é muito mais saudável, né? Então a gente vai fazer programas que atendem a empresa inteira, mas tem casos que a gente vai precisar de um programa mais específico, e você já havia me contado que a recepção era um problema por conta dos clientes, e aí a gente vai ter que fazer um trabalho de fortalecimento emocional dessa equipe aí, tá bom? A área da adolescência também é uma área que está média baixa em predominância, poucos pontos altos, dá para a gente fazer programas contínuos bem legal. A neuropsicologia também está numa alta, média, média baixa, é um cenário saudável, se você olhar aqui no gráfico, ó, tem 2 pontos críticos, vários pontos vermelhos, mas está fácil da gente trabalhar, tá bom? Então, eu estou te trazendo isso para você entender a gravidade que se encontra e dizer que com esse documento aqui, você já está respaldado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. É esse documento que vai para o PGR, você já está respaldado no que diz a classificação dos riscos psicossociais, a identificação. Agora você sabe que a gente precisa trabalhar, né? Então, a gente precisa criar um programa que vai ajudar. E aí o programa ele tem essas 4 classificações, baixo, moderado, alto ou crítico. Sempre que for baixo ou moderado, a gente vai trabalhar com programas prevencionistas. Sempre que for alto e crítico, a gente vai trabalhar com programas interventivos. Por exemplo, a sua recepção já precisa de um programa interventivo. O que é um programa interventivo? Ela precisa de um treinamento técnico mais específico, ela precisa talvez até de um plantão psicológico para ajudar esses colaboradores a lidar com essa situação que vem muito dos seus clientes. Você conta que seu problema na recepção não está na gestão, mas está muito dos seus clientes. Só que isso também entra nos fatores de risco. Se a pessoa trabalha com atendimento ao público e tem esse trabalho, entra muito. Tanto é que você vê que os sindicatos que são relacionados a trabalho em público são os que estão mais desesperados com tudo que está acontecendo. Justamente porque é muito difícil o comércio, porque a gente tem que garantir saúde ocupacional mesmo em pessoas que trabalham em situação de vulnerabilidade, que é atendimento direto ao público, tá bom? Mas existe um caminho para isso. E aqui eu montei 12 programas anuais, e eu preciso da sua aprovação agora desses programas, porque na medida que você aprova, a gente vai começar com maior urgência por o de menor urgência, tá bom? Todos os programas que a gente aplicar, a gente vai te entregar dados, porque dados é o segredo do sucesso de qualquer trabalho que a gente vai fazer dentro da sua empresa. Se nós não tivermos dados, infelizmente, a gente não vai conseguir medir. E o que o Ministério do Trabalho e Emprego pede é que mais do que seja diagnosticado, identificado, que isso tudo seja documentado, né? Porque a gente precisa ter os dados. Então, a proposta agora que eu vou te apresentar é pensando num calendário anual. Nós iremos trabalhar juntos por 12 meses nessas frentes, tá? Aqui você está com 400 colaboradores, obviamente não são todos que vão participar, mas nós teremos medidas de controle de todos que participam e os que não participam, e a taxa de adesão, a taxa de feedback, de satisfação desses colaboradores dentro dos programas. Então, o dado que a gente fala aqui, ele é a grande mina de ouro quando a gente fala de como criar demandas contínuas dentro das empresas. O segredo dos dados. Dentro da formação, você vai ter todos os modelos. Modelo de pesquisa, modelo de levantamento de dados, para que você venda para a empresa o que ela precisa. E mais do que vender para a empresa o que ela precisa, você vai documentar. Você vai conseguir documentar para a empresa o que ela precisa. Então, você vai conseguir ir lá e mostrar, ó, o que você precisa é isso. É o tal do diagnóstico, entendeu? A empresa não vai comprar um programa só porque está na moda. Ela não vai fazer isso. Ela precisa de dados, tá bom? Assim como, depois de 12 meses dentro da empresa, ela pode dar um pé na sua bunda. Ela só não dará porque você terá dados dos trabalhos feitos ao longo desse ano e ela vai ter entendido a importância de continuar o trabalho, o projeto com você, beleza? Então, nessa aula de hoje, a gente está falando como transformar ações pontuais em contratos recorrentes, como vender saúde mental de forma estratégica e como ser a referência da sua empresa, tá? Lembrando para quem é da turma de NR1 que está aqui, a gente já tem muito conteúdo de vendas liberado na plataforma, vale a pena vocês mastigarem bastante isso.
vai entrar em contato o profissional da saúde através de LinkedIn, eventos, telefone e principalmente através dos contatos que vocês já têm. Vocês têm muito contato na manga. Vocês conhecem muita gente. A escola do filho, a empresa que o primo trabalha, a empresa de um paciente, tem muito contato. Então, poste nas redes sociais, me marque, poste que você é um implementador de saúde mental e comece a usar esses contatos que você já tem. Nas aulas de vendas liberadas na plataforma, a gente ensina exatamente esse fluxo, tá bom? Normalmente, você vai entrar em contato com a empresa, se for pequena, com o dono, gerente, se for maior, com a área de RH ou compras, se for maior ainda, com a área de saúde ocupacional, beleza? O objetivo principal é marcar uma reunião com a empresa online ou presencial. Esse é o objetivo principal. O nosso foco é total em marcar uma reunião. O que vai acontecer dentro dessa reunião, galera? Dentro dessa reunião vai acontecer uma coisa chamada... O que acontece dentro de uma reunião que só vocês sabem fazer? Escuta. Vocês vão entender qual que é o cenário da empresa de saúde mental, né? Cristiane, por qual razão você me deu a chance de estar aqui? Conta um pouco para mim qual que é o cenário hoje de saúde mental, como que estão as coisas, o que vocês já fazem anualmente aqui na empresa, qual foi o motivo que você aceitou me receber? Ministério do Trabalho, porque aqui tem muito afastamento, enfim, cada empresa vai ter um discurso. Então, o objetivo desse primeiro contato, dessa primeira reunião, é entender a dor, é ouvir, é totalmente de escuta. A proposta, ela só vem num segundo momento. Você nunca apresenta a proposta num primeiro momento. Se a empresa tiver um nível de consciência muito alto, você pode até mostrar o dashboard, a sua apresentação, mostrar o que você faz, mas a proposta você não vai dar. Se ela falar, você não consegue me dar uma proposta agora, você vai falar, não, não consigo, porque a chance de eu precificar isso errado é muito grande. Então eu prefiro que a gente marque uma reunião de 20 minutos, nem que seja online, e eu te mostre a proposta, tá bom? Na primeira reunião, você vai levantar número de colaboradores, cargos e áreas, porcentagem presencial, remoto e híbrido, o histórico de ações de saúde mental que essa empresa tem. O que essa empresa já faz para a saúde mental? Ela faz alguma coisa? Se sim, o que ela faz? Quais são os custos com afastamento, plano de saúde que essa empresa tem e tudo novo. O que vender primeiro, né? Então a ordem é, você vai fazer o diagnóstico do risco psicossocial. Esse é o primeiro ponto. Poxa, Felipe, eu fui na empresa e ela não quer o DRPS, ela quer um outro produto. Eu posso vender um outro produto? Claro que pode, mas o foco é vender DRPS. A gente vai bater forte no diagnóstico de risco psicossocial. Por qual razão? Porque é através dele que a gente vai conseguir vender o programa recorrente de saúde mental. Então a gente está seguindo uma estratégia, tá bom? Primeiro, a gente vai vender o diagnóstico de risco psicossocial. Depois, a gente vai vender o programa contínuo, beleza? Então, a gente vai no discurso entendendo qual é o cenário da empresa, qual é a necessidade dela, e a gente vai montar a proposta. Você já tem a proposta pronta, só trocar os dados, e vocês vão colocar os dados do diagnóstico de risco psicossocial, tá bom? Vocês vão reforçar para elas a importância da NR1 de acordo com a lei, vai falar que a gente tem um instrumento para isso, e dizer que com essa ferramenta que é automatizada, com velocidade você entrega para a empresa uma regularização, tá bom? Você pode mostrar para a empresa a metodologia que a gente vai usar para fazer a questão do inventário. Você pode dizer, olha, a gente tem uma metodologia que com agilidade a gente vai levantar todos os 9 fatores de risco psicossociais. Além de levantar, a gente classifica e entende probabilidade. Eu vou sentar com você e a gente vai alinhar todos esses resultados, eu vou te apresentar eles para você entender, e eu vou te fazer algumas perguntas também para a gente entender a probabilidade das situações, tudo bem? É algo novo para todo mundo, então a empresa tem que ter a sensação que a gente vai fazer de mãos dadas com ela, tá bom? E depois disso, a gente entrega um relatório técnico e devolutivo para a empresa. Então, falando de etapas, primeiro, a gente faz um inventário com colaboradores. Existem vários no Brasil, a gente desenvolveu um nosso que a gente entende que é o mais efetivo, mas vocês vão ter aulas com outros tipos de inventário. Segundo, você faz uma análise e uma visita técnica presencial, e se for remoto, você vai fazer uma análise e entrevista técnica com alguns colaboradores da empresa. Terceiro, você faz um relatório com a classificação de riscos. Esse relatório já está pronto, eu mostrei aqui no começo da aula, quem estava no começo viu, que é aquele relatório que fica o vermelho, o preto e o amarelo, que fica a classificação. Depois, a gente monta um calendário anual de ações para conseguir medir, e a gente, trimestralmente, aplica um feedback para os responsáveis da empresa de como estão indo as coisas e quais ações precisam ser tomadas, beleza? Então, é muito importante você entender aqui que a gente tem uma proposta para o diagnóstico de risco psicossocial e a gente entrega. Quando a gente entrega o diagnóstico de risco psicossocial, no mesmo dia que a gente entrega o diagnóstico, a gente já entrega junto uma proposta de formação continuada, uma proposta de programa contínuo, tá? Lembrem-se sempre, qual que é o nosso foco dentro da empresa? Comenta aqui. O nosso foco dentro da empresa é o PC, é o programa contínuo. O nosso foco não é diagnóstico de risco psicossocial. Nós só faremos porque, para vender programas contínuos, nós somos obrigados a fazer o diagnóstico de risco psicossocial. Mas toda a nossa energia dentro da instituição vai ser uma energia para comercializar programas contínuos, tá bom? Então, faz a reunião, fala da importância do diagnóstico de risco psicossocial, oferece a proposta, fecha a proposta e assina o contrato. Assinou o contrato, o nosso objetivo é fazer o quê?
O nosso objetivo é entregar o DRPS. Entregou o DRPS, a gente faz uma reunião de feedback. Nessa reunião de feedback, a gente já entrega junto a proposta de programa contínuo de 12 meses para a empresa, tá bom? Que é a proposta contínua que a gente vai ter mais margem de lucro, previsibilidade, receita recorrente. O que você pode oferecer mês a mês? Né? A partir da semana que vem, começa os encontros que te ensinam a implementar uma cultura de saúde mental. Você pode oferecer palestras temáticas, rodas de conversas, workshops, treinamentos, e aí a gente pode falar treinamentos de líderes, treinamentos de habilidades sociais, treinamentos de regulação emocional, treinamento de prevenção ao burnout, treinamento de prevenção ao assédio, tá? Boletins, campanhas internas. Então, muitas vezes, a gente pode fazer uma campanha, não necessariamente um treinamento. Pode ser que alguma das ações sejam acompanhadas de campanhas. Então, vamos supor que você vai fazer uma ação, né, de manejo da ansiedade. A gente pode fazer uma campanha 10, 15 dias antes, fazendo uma campanha nos murais das empresas. As empresas têm murais, o próprio RH pode fazer isso, pode colocar a comunicação e a gente vai fazer um mural de post-it pedindo para as pessoas deixarem um recado para as que são ansiosas. E aí cada um deixa um e pode pegar um. E aí a gente vai criando um movimento de pertencimento ao evento. Os eventos bem-sucedidos no mundo corporativo, eles precisam de uma estratégia de antecipação. Vocês já aprenderam estratégia de antecipação nas aulas que tem, mas vão continuar aprendendo nas próximas aulas que virão. Essas aulas estão liberadas. O que é a estratégia de antecipação? A gente faz movimentos que antecedem, né, o evento para gerar mais pertencimento ao evento e as pessoas irem mais preparadas para o evento, tá bom? Além dos boletins e campanhas internas, nós podemos fazer avaliações periódicas, como a NR 33 e 35, que é trabalho em altura e confinado, como avaliação psicológica para admissão ou promoção dentro do ambiente de trabalho, e avaliações de perfil de liderança, desenvolvimento de habilidades também, tá bom? Esses são pontos que a gente pode fazer muito dentro da empresa. Pessoal, a gente abriu o chat, se o seu estiver travado é problema no seu YouTube. Você precisa sair e entrar de novo, tá bom? Ontem eu soube de uma prorrogação por mais um ano. Alguém sabe disso? Quem veio na aula de ontem já está antenado com tudo o que está acontecendo, tá bom? O Ministério do Trabalho e Emprego não fez nenhum posicionamento formal. Todo documento que está sendo liberado não é documento oficial. Está circulando na internet um guia de 19 páginas, bem legal, só que esse guia não tem comunicado oficial, tá bom? Esse guia não é comunicado oficial. Então, cuidado com onde vocês consomem conteúdo, tá? A gente vai compartilhar todos os conteúdos oficiais. O Ministério do Trabalho e Emprego não fez nenhum posicionamento. Os conteúdos que vocês estão consumindo são de sindicatos que estão loucos e desesperados porque eles não sabem cuidar da saúde mental dos colaboradores, tá bom? Por essa razão, a prorrogação, se feita, será uma grande vitória para a psicologia. Por quê? Quanto maior o início das fiscalizações, mais prazo de vendas nós temos, tá bom? Para fazer direito. Então, se prorrogar vai ser uma boa notícia, tá? Porque as empresas ganham mais tempo para ser multadas e a gente ganha mais tempo para abordar essas empresas e a gente vai focar nas que querem ser as primeiras a serem certificadas como empresas promotoras de saúde mental, empresas regulares. Tem muitas empresas que estão renovando o PGR, então elas já vão colocar agora. Tem muita empresa que já fechou o trabalho e já colocou psicossocial no PGR porque renovou no começo do ano, tá bom? Então, fique em paz que tem muito campo de trabalho. Como precificar? A gente tem uma aula gigante de 2 horas sobre isso, mas o diagnóstico de risco psicossocial, o DRPS, a gente costuma falar de toda a atualização do Ministério do Trabalho e Emprego, você vai falar nas suas redes, todas as atualizações do Ministério do Trabalho e Emprego eu vou falar nos grupos de alunos. As minhas redes sociais recebem 1% do que eu tenho, tá bom? Os meus alunos recebem conteúdo, foram vocês que me pagaram. Quem está no Instagram não me pagou nada, tá? Pelo contrário, enche bastante meu saco. Vocês que se tornaram alunos, eu me comprometo a enviar as atualizações. No Instagram, se eu tiver um bom dia, eu posto lá também. Mas o meu foco é entregar conteúdo científico, atualizado e embasado no MTE para vocês. Quem veio na aula ontem à noite, comenta aí, por favor, da turma inaugural. Que bom que vocês vieram. Olha essa mensagem que eu acabei de receber. Não sei se dá para ver. Fê, bom dia, estou falando com a Tatiana do Ministério do Trabalho e Emprego, ela me disse que não conhece esse documento. Então, aquele documento que eu mostrei ontem à noite aqui, que eu não vou compartilhar, ele ainda não está no site do Ministério do Trabalho e Emprego, tá bom? Quem não viu o documento, vai estar na aula liberada hoje na plataforma, mais tarde a aula fica liberada na plataforma, a aula que foi feita ontem, mas é um documento bem bacana, de 19 páginas, que deixa muito evidente que esse trabalho deve ser feito por nós. O documento é uma vitória para a nossa categoria, mas eu só vou divulgar informações sérias e pertinentes. Então, falando de como precificar,
O diagnóstico de risco psicossocial, se é uma empresa acima de 50 colaboradores, você pode cobrar de 30 a 130, R$ 150 por avaliação, tá? Você pode cobrar. Só que você não vai falar para a empresa que você cobra por pessoa. Você vai fazer o levantamento e aí você vai precificar. Se a empresa falar que é por pessoas, você fala, olha, para esse diagnóstico de risco psicossocial, eu considerei todos os dados que você passou, incluindo as pessoas, mas não é cobrado por pessoa. Por quê? Porque se você fala para a empresa que você vai cobrar por pessoa, ela vai mandar você aplicar em 20% da empresa. E a amostragem segura que a gente está tentando trabalhar dentro do ambiente corporativo é uma amostragem de 80%, tá bom? 80% é a amostragem que a gente quer trabalhar dentro da empresa. Então, você pode cobrar de 30 a R$ 150 por diagnóstico de risco psicossocial dentro de empresas superiores a 40, 50 funcionários. Se for menor, não compensa comprar por pessoa, aí vale a pena cobrar um valor cheio mesmo, tá bom? E o plano contínuo deve ser igual ou superior ao DRPS. Então, se numa empresa de 40 colaboradores eu cobrei 5 mil no diagnóstico de risco psicossocial, para eu instalar uma vez por mês implementando saúde mental, eu vou cobrar R$ 40 mil por ano, né? Sendo R$ 5 mil mensais. No mínimo, dá para se cobrar mais, e aí vai depender da complexidade e gravidade, tá bom? Então, é uma empresa, eu fiz o diagnóstico de risco psicossocial numa empresa com 80 funcionários e cobrei 5 mil no diagnóstico. Eu posso cobrar 5 mil na implementação? Pode, mas quando você for lá fazer o programa, ela vai pedir para você dividir a empresa por 4 e vai ficar 4 turmas de 20 pessoas para fazer o programa, porque você vai trabalhar 4 vezes a mais, aí você já não consegue segurar o preço de 5 mensal, você vai ter que subir. Eles conseguem 2 turmas de 40 para a empresa inteira não parar. Legal, então eu não preciso cobrar 10 mil, mas talvez eu cobre ali 6,5, 7 mil, tá? Então tudo isso vai ter dentro de cada programa as sugestões de cobrança, tá bom? A proposta que nós já te entregamos está pronta, mostra e te ensina a bater no valor deste trabalho, e não no preço, mostrando o ganho de economia. Tenho uma dúvida, a partir de quantos funcionários a empresa precisa realizar? A partir de um colaborador na CLT. Nunca entre só com palestrinha. Mantenha reuniões trimestrais com a equipe gestora, apresentando resultados. Envolva lideranças. Entregue dados, relatórios e indicadores. Então, por exemplo, olha, Débora, você aqui do RH, a gente fez a primeira oficina, né, de prevenção ao assédio. Nós tivemos 90 inscritos e apareceram 30. Só que assim, o feedback dos 30 está muito bom. Olha só a pesquisa de satisfação aqui. Está muito boa. Mas a gente teve uma perda muito grande. Eu queria entender como que são os eventos aqui, como que vocês costumam fazer. Aí vocês vão alinhar. Porque a empresa vai perceber uma real preocupação sua nisso, entendeu? Então vale a pena a gente começar a conversar com os líderes, e os líderes lembrar os colaboradores que eles se comprometeram a estar no evento e liberar eles para ir? Será que a pessoa se inscreveu, queria estar aqui, e no dia não veio, porque o líder não deixou, porque estava com muito trabalho? Então a gente vai criando uma cultura disso, tá bom? Seja o psi oficial da empresa. A ideia é que você se torne o responsável técnico de saúde mental da empresa, tá bom? A ideia é que você seja a figura de responsabilidade técnica de saúde mental, beleza? Aí a empresa vai ter dúvidas sobre a abordagem ou proposta, sobre essa questão do próximo passo, todo esse ponto, eles costumam ter dúvida, tá bom? Marque uma reunião com a empresa ainda essa semana, comece com o diagnóstico e use a devolutiva como uma ponte para você vender melhor, vender mais, vender de modo contínuo, tá bom? O modelo de programas pode ser oferecido via online ou tem que ser tudo presencial? Isso daqui vai depender muito da cultura da empresa. Se a empresa é uma empresa 100% remota, faz sentido oferecer online. Se a empresa tem alguma parte que é presencial, provavelmente ela vai precisar de demandas presenciais também, tá bom? Como vou vender se não tenho CNPJ para gerar nota fiscal? Você consegue vender como pessoa física com recibo de prestador autônomo. Como as pessoas aqui já estão fechando com empresas se ainda não liberou o inventário? As pessoas fecharam porque eles são meus alunos desde o dia 22 de março de 2025. Por essa razão, eles já têm o inventário e o dashboard na palma da mão, tá bom? Centenas de alunos já fecharam, não são dezenas. O mercado corporativo nunca buscou tanto por psicólogos como agora, tá? Mais uma vez, se houver a prorrogação, vocês vão encher o bolso de dinheiro, porque só mostra o desespero. As empresas estão desesperadas e as pessoas não sabem como fazer. Bom dia, as aulas ao vivo serão sempre pelo YouTube? Depende do link que funcionar no dia. Pode ser Meet, YouTube ou Zoom, tá bom? Vocês podem disponibilizar um diagnóstico de risco psicossocial pronto, com gráficos. Já está disponibilizado, Cláudia. Na aula DRPS está disponibilizado. Essa aula libera em 7 dias, tá bom? Já está liberado. Quando você completar 7 dias, você entra lá e acessa. Felipe, quando teremos acesso às pastas das ferramentas? Já está tudo liberado, tá? Eu vou pedir que quem não veio ontem, a gente ficou 2 horas fazendo uma aula de boas-vindas. Quem não veio ontem, por favor,
Assim que a aula estiver na plataforma, até umas 5, 6 da tarde de hoje ela estará. Vocês assistam, por favor. A gente ensinou tudo. Tá tudo liberado. Desde o primeiro segundo. Passou o cartão de crédito na Eduz, todos os acessos é automaticamente liberado. Por SMS, WhatsApp individual, WhatsApp em grupo e uma sequência de pelo menos 5 e-mails, tá bom? Se você não recebeu nenhum desses comunicados, com absoluta certeza, você cadastrou seu e-mail errado na compra ou seu celular errado na compra. Vamos ter acesso à ferramenta de dashboard prontos para o nosso uso. Exatamente, conforme a nossa oferta. A ferramenta de DRPS inventário com 7 dias é liberada. Você tem algum modelo de pesquisa de avaliação para aplicar aos colaboradores após a aplicação dos treinamentos? Na semana que vem, conforme calendário ao vivo, a gente chega nessa parte e vocês vão ter isso como entregáveis, tá bom? Deixa eu pegar o calendário oficial para vocês verem aqui. Esse é o calendário oficial da formação, tá bom? Ele vai ser divulgado hoje. A única data errada que tem aí é a do dia 2 de maio, que na verdade é o dia 3 de maio, a gente vai arrumar. Esse é o calendário oficial que vai nos grupos de WhatsApp. Felipe, como ofereço programas para empresas com várias unidades e equipe operacional? Assiste às aulas de vendas que tem todo esse passo a passo de como oferecer, tá bom? Você tem que entender se está todo mundo sobre o mesmo CNPJ e sobre o mesmo PGR, ou se cada um está num PGR diferente. Se tiver cada empresa um PGR, vai ter que ter DRPS de acordo com cada PGR. A segurança e saúde do trabalho da sua empresa, ela é a mesma para todos os colaboradores ou tem um PGR para cada unidade? Ah, tem um PGR para cada unidade. Então, nós teremos que ter um diagnóstico de risco para cada unidade, tá bom? Posso utilizar tráfego pago para divulgar meu trabalho como empreendedora, implementadora? Pode utilizar o tráfego pago, mas para isso você vai precisar ter um site, né, que mostre ali a sua relevância, a sua autoridade dentro disso. Dia 21/4 está confirmado a aula. Feriado confirmado, 8 da noite. A gente não mexe em calendário mesmo que seja feriado, tá bom? Lisandra, ontem a gente apresentou um arquivo de 20 páginas falando sobre a metodologia usada no nosso diagnóstico de risco psicossocial. Preciso que você assista a aula de amanhã assim que ela ficar liberada, tá bom? Felipe, se a empresa questiona o referencial teórico do questionário de 90 questões, tem um arquivo de 20 páginas justificando o dashboard que vai ficar liberado na aula de ontem, que vai para a plataforma hoje, tá bom? Curso de extensão pelo MEC, não é especialização, extensão. É o que está no calendário, Regina, tá bom? Considera o que está no calendário, o que está no anexo. Felipe, quando a empresa tem 2 funcionários, tipo cidade do interior, converse com o proprietário da empresa e fale da importância dele estar atento e regular junto ao MTE, tá bom? Agora, de verdade, será que vale a pena perder energia com as empresas tão pequenas, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante. Essa é a primeira, única e última turma da formação NR1 Psi nas empresas, tá bom? Quem começou dia 22 está na mesma plataforma de vocês, e assim continuará. Recebi uma proposta para atuar como CLT em NR1 numa empresa por R$ 3.000. Meus pêsames, Isabelle. Espero que você fique bem depois dessa notícia, que não é muito boa, né? Felipe, minha dúvida é como será o formato desses programas para empresas com várias unidades com operacional. E olhem, não importa se só você consegue fazer online. Se a empresa precisar presencial, você não é para eles, tá bom? Não é a empresa que vai se adaptar ao seu modelo de trabalho, é você que vai se adaptar. Agora, se você consegue fazer uma parte online, encontre uma psi da região para fazer uma parte presencial. A gente tem indicação de psi em quase todas as cidades do Brasil para fazer isso para você, tá bom? Alunos nossos implementadores. Então, não é a empresa que se adapta a você, é você que se adapta à empresa. Bel, se você não recebeu o convite da aula de ontem, você não olhou o grupo, tá? Tudo vai pelo grupo do WhatsApp oficial. As aulas ao vivo ficam disponíveis em até 24 horas dentro da plataforma. Depois de 24 horas, elas ficam vitalícia para sempre, tá? Mas elas levam até 24 horas para a nossa equipe sair, beleza? Que dia teremos uma conversa com o contador? A gente pode marcar um encontro ao vivo com o contador, sem dúvidas, para vocês. Se você for fazer tráfego pago, o seu site não pode ser de psicóloga clínica, tem que ser de NR1, tá bom? Era bom termos uma comunidade, assim, para fazer trocas e pedir parcerias. Vocês já têm. Dentro da plataforma tem um espaço de comentários que vocês já conseguem fazer isso. Olha só, a Maria quer sair da CLT.
Que bom, Maria, tem que sair mesmo, mas tem que sair com segurança e previsibilidade. Não dá para abandonar de qualquer jeito, tá bom? Vocês estão perguntando do certificado do MEC, eu vou mostrar para vocês. Basta entrar na Unifest, que é a faculdade que nós somos credenciados, digitar NR1 e dar um Enter. NR1, formação piscinas empresas, ativo, 60 horas como carga. Nós somos credenciados pela Universidade Fest, tá bom? Chancelado pelo MEC, pela Unifest, ok? Se vocês quiserem ver o modelo do certificado, eu mostro para vocês também. Nossa próxima aula é sábado, tá? Que é a oficina de instrumentos psicológicos para psicólogos e estudantes de psicologia. No domingo, nós teremos às 18 horas também uma oficina. Aí essa oficina é aberta a todos, também sobre testes e recursos, tá bom? Espera aí que não está vindo aqui para o meu computador. Ah, agora veio. Cláudia, o trabalho de vocês vai ser vendido para sempre, assim como a NR 33 e 35, né? Olha só. A NR 33 existe desde 2006, e a maioria de vocês não faz ideia o que é a 33 e a gente vai explicar sábado, tá bom? Desde 2006, os psicólogos enchem o bolso. A 35, eu acho que ela é mais velha. Deixa eu ver. Desde setembro de 2010. Então, tem 15 anos que os psicólogos estão enchendo o bolso com avaliação psicológica para trabalho em altura e espaço confinado. Essa avaliação só pode ser feita por psicólogo ou médico. A avaliação psicossocial é uma coisa. Diagnóstico de risco psicossocial é outra. A avaliação psicossocial é feita por profissional psicólogo ou médico, tem que ter CRP ou CRM ativo, e é para colaboradores que trabalham em altura e espaço confinado. Ele é um exame de saúde ocupacional psicológico. O diagnóstico de risco psicossocial é de ampla atuação. Pode ser feito por psicólogos e profissionais da saúde mental, recursos humanos e toda a equipe de técnica de segurança e saúde do trabalho. Médico do trabalho, engenheiro, ergonomista, técnico de segurança do trabalho. O que a súmula do MTE fala é: quem for fazer precisa ter instrumentos adequados e saber fazer, tá bom? Então aqui vocês veem que tem 60 horas o certificado e tem o conteúdo programático também. Está escrito inválido porque é um modelo, né? Que a empresa mandou. Nenhum aluno tem certificado, porque o certificado só sai no final da formação, que é final de maio, aí a conclusão, a prova de conclusão, tá? Depois de maio, vocês vão continuar tendo aulas com atualizações dos programas, beleza? Olha só. A Emanuela trabalha com 35 a 6 anos. Quanto que você ganha por mês com 35, Emanuela? Vai ter prova, né? Sem prova não tem certificado. A Karina está perguntando selo de empresa promotora de saúde mental. Nós teremos aula com uma auditora, tá? E essa auditora de empresas vai ensinar para vocês um pouco das certificações e do que é relevante e do que é irrelevante, tá bom? Qual a duração aproximada das oficinas de testes? Tá, eu vou falar disso. Presta atenção aqui no calendário, tá? Próxima aula nossa, sábado, das 10 da manhã às 4 da tarde, oficina de testes psicológicos, restrita a psicólogos e estudantes de psicologia. A gente vai te ensinar a NR3, 33 e 35 e como levar saúde mental para a empresa. Vamos falar de alguns testes psicológicos e ensinar como conduzir alguns, como fazer alguns. No domingo, 18 horas, nós temos um encontro ao vivo para todos os alunos, falando de instrumentos e testes que não são de usos restritos de psicólogo. Boa parte deles da Vetor Editora, por exemplo, tá bom? Na segunda, inicia a implementação. Quarta, especialistas convidados. No dia 26 de abril, é o Psi Day em Alphaville, a gente ainda tem ingresso sendo vendido, é o meu evento presencial, primeiro evento presencial. 28 de abril, aplicação dos programas, 30 de abril, o programa de apoio psicológico, 2 de maio, das 10 da manhã às 4 da tarde, tem uma imersão de captação de pacientes.
2 de maio, final de semana do Dia do Trabalhador, das 10 da manhã às 4, eu vou dar uma imersão de um dia todo, ensinando psicólogos e profissionais da saúde mental a captar pacientes. Quem quer vir, comente captação aqui para eu saber. Depois a gente mantém